Você quer começar a fazer uns dólares no mercado de dropship global, mas está perdido, não sabe qual passo a passo você deve seguir, por onde você deve começar primeiro, se é com a loja, se é com a pesquisa, se é com o processo de mineração. Fica tranquilo, porque aqui nesse vídeo eu vou te passar todo o setup inicial que você precisa fazer em ordem de prioridade para que você consiga montar sua loja e fazer os seus primeiros pedidos. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre pesquisa de mercado, brand, oferta, estrutura de loja, criativo e tráfego. Então é um vídeo realmente completo te mostrando todo o passo a passo que você tem que fazer por ordem de prioridade para você conseguir montar sua loja e já sair fazendo suas primeiras vendas. A maioria falha não porque o modelo de dropship não funciona, por conta de loja, por conta de produto. A maioria falha porque pula etapas. O cara quer construir uma loja e já quer rodar tráfego sem antes mesmo criar uma estrutura, um brand, um posicionamento. Então a pessoa ansiosa que cria uma loja de qualquer jeito, faz um anúncio de qualquer jeito e já quer rodar tráfego, é a pessoa que mais falha, que mais fracassa no mercado de dropship global e que mais toma prejuízo. Então você precisa seguir um passo a passo, uma ordem cronológica para que realmente você consiga ter sucesso. E pessoal, toda essa estratégia, essa metodologia que eu estou passando aqui, ela é um processo validado. Se você seguir exatamente tudo isso aqui que eu vou falar, o resultado ele é só uma consequência. Os erros mais comuns aqui é ir direto para o tráfego pago, criar uma loja genérica sem identidade, pular a etapa principal, que é a pesquisa de mercado, e fazer criativo genérico do fornecedor, ou então copiar os concorrentes, o criativo do concorrente. E o primeiro passo que você tem que fazer aqui, a etapa que ninguém faz direito, é a pesquisa detalhada de mercado. Aqui na pesquisa detalhada de mercado, você vai buscar um nicho com demanda anual, um nicho que venda toda a época do ano. Um exemplo aqui, calçados, relógio, vestuário masculino. Evite nichos sazonais, principalmente se você está iniciando. Nichos sazonais como exemplo, Halloween, algo muito específico ali sazonal. Busque nichos que tenham demanda o ano todo, calçados, relógio, vestuário masculino. Segunda etapa aqui dentro da pesquisa de mercado é buscar na biblioteca de anúncios do Meta palavras-chave do produto e do nicho que você quer anunciar. Então, exemplo, você vai vender aqui calçados de couro masculino. Então, você vai pesquisar na biblioteca de anúncios do Meta, exemplo, em inglês, lá para a região dos Estados Unidos, do Reino Unido, esse termo, essa palavra-chave lá na biblioteca de anúncios. E se você identificar ali muitas lojas anunciando esses produtos dentro desse segmento, é um mercado que realmente vale a pena você se posicionar. Então, tem espaço para você crescer. Outra etapa aqui dentro da pesquisa é você fazer a pesquisa detalhada no Google Trends. Então, você vai identificar as palavras-chave do seu nicho, do seu produto e vai pesquisar no Google Trends, fazer análise de país e demanda, se é uma demanda realmente consistente, que tem um grande volume, ou se é simplesmente uma demanda sazonal. Além disso, também recomendo você pesquisar no próprio gerenciador de palavras do Google Ads o volume de pesquisa daquela palavra-chave para determinados países, ou até mesmo você usar uma extensão Ubersuggest para identificar o volume de pesquisas daquela palavra-chave. Isso funciona muito bem para você ter um termômetro da demanda daquele país, daquela região, beleza? Outra coisa também é você mapear a concorrência. Encontre lojas escalando, salve os anúncios, o número de visitas, salve as redes sociais, salve o link dessas lojas para que você consiga fazer um estudo muito claro. Eu utilizo muito aqui o Notion, né? Eu crio uma pasta ali com links, com arquivos, com exemplos de oferta. Eu faço um brainstorm total daquele produto e daquele nicho para me identificar. Então eu mapeio tudo, eu salvo todas essas informações, até porque depois eu gosto de baixar essas informações, subir no cloud para poder analisar, para poder fazer uma pesquisa ali dos concorrentes, para a gente chegar em algumas ideias ali e tirar o melhor daquele mundo. Então quando a gente mapeia todas essas informações, quando a gente mapeia profundamente a nossa concorrência, a gente sabe exatamente a forma que a gente deve se posicionar e a gente consegue extrair o melhor de cada concorrente. E a decisão final aqui da sua pesquisa de mercado, você tem que sair, poxa, eu consigo construir uma loja competitiva nesse nicho? Se sim, você vai avançar nessa pesquisa na construção da loja dentro desse produto e dentro desse nicho. Se não, você vai mudar o nicho e fazer uma nova pesquisa de mercado. Então, o que vai definir se eu vou vender calçados de couro masculino não é o meu achismo, é toda essa pesquisa detalhada de mercado aqui e no final, depois que eu mapear toda a concorrência, toda a estrutura, eu vou ver ali, poxa, legal, faz sentido, vale a pena, é um nicho que realmente tem muita demanda? Sim. Aí
Aí eu vou e desenvolvo todo o restante da estrutura que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Se a resposta for não, eu mudo o nicho e vou fazer outra pesquisa. Pô, vou pesquisar agora sobre relógios masculinos. Por isso que é muito importante a gente fazer essa pesquisa detalhada de mercado, porque a gente sai do achismo e começa a trabalhar com dados, com pesquisas, com números concretos. E o segundo passo muito importante aqui para a gente se diferenciar do mercado é o brand e posicionamento de marca, né? A maioria, quando vai construir uma loja de dropship, a pessoa cria uma loja genérica, vende de tudo para todo mundo, sem identidade visual definida, parece o AliExpress ou um site China, né? É aquela coisa que a gente usa um termo aqui, cara de China. Então, sua loja tem que fugir disso. Sua loja não pode ter cara de China, cara de loja de dropship. Por mais até que a gente utilize a logística e o modelo de negócio de dropship, mas a gente tem ao máximo que se parecer como uma marca. Na verdade, se parece não, a gente é uma marca, se posicionar como uma marca especialista de um segmento, tá? É isso que vai diferenciar a gente da concorrência e é isso que vai fazer a gente, poxa, pegar um produto que custa $10 e vender ele por 89. Eu faço isso na minha loja. Um produto que eu pago $10, eu vendo por $89. Então, fuja disso de parecer como o AliExpress, né? E a maioria das pessoas aqui, ó, não cria conexão com o cliente, cria uma loja de qualquer jeito, toda bagunçada, uma loja que vende um tênis, daqui a pouco vende um óculos e daqui a pouco vende um produto eletrônico, não faz sentido nenhum. Então fuja dessa estrutura aqui de loja genérica. E qual que tem que ser a estrutura? É uma estrutura de brand posicionamento, como marca especialista, uma persona definida antes mesmo de você construir a loja, o nome, um produto, um universo, um produto. Um produto, um universo, um público. E quando eu falo um produto aqui, não necessariamente sua loja só vai ter um produto, mas eu falo você ter produtos de um único universo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nome, logo, cores, tipografia, tudo tem que estar muito bem alinhado e conversando. Eu vou dar exemplo aqui de uma loja, que é a loja Look For, que é uma loja posicionada para o nicho de relógios masculinos, que é essa loja aqui, ó. Você vê que quando, poxa, ela está muito bem posicionada, tem uma persona muito clara, bem definida, né? Tem o brand, tem o posicionamento, tem a oferta. Então é uma loja que gabarita todas essas etapas, tá? Uma outra loja que tem um brand, um posicionamento muito claro é aqui a Old Money. Por mais que seja uma loja que vende uma calça e vende um tênis, né, que são produtos ali um pouco diferentes, mas é dentro do mesmo universo, desse universo mais clássico, sofisticado, né? A mesma coisa que a Look For é uma loja que vende relógios masculinos, mas relógio no mesmo estilo, focando somente para homens. Até eles têm algumas coisinhas aqui para o público feminino, mas o foco 100% é desses modelos de relógio, né, em aço inoxidável, com design de luxo, focado para o público masculino. Então isso aqui é basicamente todas essas etapas aqui, uma persona bem definida, um produto, um universo que é o que dentro daquele universo, um público-alvo, nome, logo, cores e tipografia, tudo conversando, tudo muito bem alinhado. Perceba como todas essas informações aqui são muito harmônicas. Então são esse tipo de estrutura aqui que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que construir. E o passo 3 aqui é produto e oferta, porque não adianta de nada a gente construir uma loja bonita, focada em branding, posicionamento de marca, se a gente não tem uma oferta irresistível. A gente acaba se tornando algo comum, commodity. Então, para a gente se diferenciar da concorrência e para a gente fazer com que o cliente tenha aquela compra por impulso, aquele desejo forte em comprar o nosso produto, a gente precisa fazer uma estrutura de oferta. Então, é muito importante essa parte do produto e da oferta. O produto, porque primeiro, a gente acaba se tornando um especialista dentro daquele segmento, né? Todos os produtos dentro do mesmo universo, o cliente entra e entende imediatamente do que se trata a loja. Então, poxa, como eu mostrei no exemplo anterior, quando você entrar na loja Look For, na loja Old Money, você entende exatamente o que aquela loja vende, qual é a proposta dela, tá? E a mesma coisa para a oferta. Quando a gente entra lá na loja Look For, na loja Old Money, a gente sabe exatamente qual que é a oferta, né? A estrutura. E alguns exemplos de oferta aqui pode ser compre um e ganhe outro grátis, com bundle, brinde exclusivo, algo que a concorrência não está fazendo. Perceba que o formato de oferta da loja Look For é compre um e ganhe outro. Essa oferta funciona muito bem, tá? E aqui também compre 2 e leve 4. Um outro exemplo de oferta aqui que a loja Old Money usa é esses formatos aqui também de bundle. Ó, preço padrão, você vai pagar esse valor e o preço, e comprando dois, né, para aumentar ainda mais o ticket médio, você vai ter frete grátis e ainda vai ganhar 10% de desconto. Então isso aqui é muito atrativo para o cliente entra com a intenção de comprar um e acaba comprando dois. Isso aumenta o ticket médio, aumenta a nossa taxa de conversão.
Então é muito interessante a gente desenvolver e construir essas ofertas aqui, que aumenta a nossa taxa de conversão e a gente se diferencia da concorrência. Até alterei a minha câmera aqui porque estava cobrindo um pouco, tá? Eu vou colocar aqui no canto. E o passo 4 aqui é estrutura de loja. Né? Uma loja que realmente converta. Né? Loja com cara de AliExpress não escala no mercado global. Design é parte da conversão. Então, o que a gente precisa aqui é fazer uma loja com brand, com posicionamento, com aquela pesquisa de mercado, mas a gente precisa também de algumas coisas para desenvolver essa estrutura de loja. Primeiro que a gente vai usar a plataforma da Shopify, que ela custa $1 ali durante 3 meses, vai pagar $1 por mês ali praticamente, nos primeiros 3 meses. Depois, a gente vai usar um tema premium, ou você vai pegar aqueles temas básicos ali da Shopify e vai personalizar eles bastante. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer muito isso. Mas eu recomendo que você pegue algum tema premium. Se você tiver com alguma dúvida ali qual tema utilizar, comente aí, fala aí nos comentários, ou então me segue lá no Instagram e me pergunta que eu consigo te recomendar alguns temas premium que você pode comprar, tá? Então, tema premium de alta conversão para ajudar a gente ali na criação e estrutura da loja. A gente também utiliza aqui muito inteligência artificial para personalizar ainda mais o tema, né? Gerar alguns scripts, colocar elementos, imagens, seções. Então eu utilizo muito aqui o uso da inteligência artificial para deixar a nossa loja ainda mais personalizada. Pessoal, quando eu comecei a fazer dropship há 4 anos atrás, para a gente fazer uma seçãozinha, um código ali, a gente tinha que pagar 300, 400, 500 reais para um programador. Hoje em dia, com alguns prompts, com alguns comandos, você já consegue desenvolver uma seção totalmente personalizada, uma página totalmente personalizada, uma loja muito personalizada de acordo com o seu brand, com o seu posicionamento, porque a gente tem inteligência artificial para gerar layouts, para gerar códigos, para gerar imagem. Então hoje ficou tudo muito mais fácil. Se você não faz uma loja profissional, é porque realmente você é preguiçoso, tá? Então, use e abuse da inteligência artificial para melhorar ainda mais a sua estrutura de loja e o seu tema. Além disso, também utilizar reviews e checkout, né? O checkout limpo, né? Minimalista, sem muitas informações. Então, é sempre importante também colocar algumas avaliações de produto, ter um checkout mais otimizado, limpo, minimalista, porque isso passa a credibilidade, tá? Menos é mais no mercado global. E o passo 5 é você desenvolver criativos autorais. Se você já fez a pesquisa, você já sabe o que funciona dentro do seu nicho. Seu trabalho agora é fazer melhor do que a concorrência, ou no mesmo nível da concorrência, ou até melhor do que a concorrência. Eu vou até baixar minha câmera aqui que já não está atrapalhando tanto. Então, o que você tem que fazer com relação ao processo de criativo? Eu sempre recomendo aqui desenvolver criativos autorais. E como é que você vai fazer isso? Você vai comprar o produto, tá? Pessoal, não é caro, é barato. Pô, se você tem uma loja ali com 20 produtos, você não vai comprar os 20 produtos, mas você vai comprar ali 2, 3 produtos, você vai gastar 30, 40, 50 dólares no máximo e você vai ter o produto em mãos para produzir os seus próprios criativos, gravar seus vídeos, suas imagens, e isso vai te ajudar muito no seu brand, no seu posicionamento e na produção de conteúdo nas redes sociais, tá? Então aqui você vai comprar o produto, eu recomendo. Se você não conseguir comprar, você vai fazer outra estrutura, tá? Mas com o produto em mãos, você vai ter material próprio e foto de fornecedor não converte, tá? Porque todo mundo praticamente usa. Qual a outra possibilidade? Poxa, Mendes, eu já quero iniciar, não quero ter esse custo de comprar o produto ou até mesmo esperar 20 dias, 30 dias para o produto chegar. Já quero criar minha loja, já vender. Você vai utilizar o quê? A inteligência artificial para geração de imagens, edição, copy. Então você vai usar e abusar da inteligência artificial. Hoje, pessoal, na minha estrutura aqui, a gente gera muitas imagens com o uso da inteligência artificial e fica praticamente perfeito, até em alguns casos até melhor do que o criativo autoral, principalmente as imagens. Então, poxa, não quer esperar, não quer fazer esse investimento inicial, usa a inteligência artificial para gerar as imagens, para gerar os vídeos para sua estrutura, beleza? E fica extremamente profissional se você souber utilizar os comandos certos e as ferramentas corretas, tá? E aqui eu vou até fechar um pouquinho a câmera, que a gente tem alguns formatos de criativos, que é o criativo em rende, com produto à mão, vídeo com IA, criativo em UGC e criativos em imagens. E aí, dependendo do seu nicho, do seu produto, você vai desenvolver de acordo com esses formatos, mas isso você vai identificar o que funciona muito na sua estrutura de pesquisa. A sua pesquisa que vai dizer, pô, os concorrentes estão utilizando muito criativo em rende, muito vídeo com IA, criativo em imagem. De acordo com a sua pesquisa, você vai fazer os seus próprios criativos para sua estrutura. E o passo 6, que é a parte do tráfego pago, é a cereja do bolo. Se toda essa estrutura anterior de pesquisa, brand, posicionamento, oferta, criativo, se tudo isso você fez corretamente,
o anúncio, o tráfego pago vai ser só a cereja do bolo, onde você vai publicar suas campanhas e já vai começar a vender, tá? E para o anúncio, eu sempre começo anunciando aqui para o Big Four, que é Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. E a estrutura que eu sigo de fonte de tráfego, eu uso muito o Meta Ads e o Google Ads. E basicamente essa estrutura aqui é muito simples. E não adianta inventar a roda. O tráfego ele é só a cereja do bolo. Se você fez o trabalho anterior muito bem feito, cara, isso aqui você pode até criar campanha de olho fechado que você vai vender. E qual é a minha estrutura de campanha aqui no Meta Ads? É um CBO, uma campanha em CBO, um conjunto de anúncios e de 5 a 10 criativos de acordo com aqueles formatos que a gente viu lá na pesquisa, tá? O orçamento diário é de 20 a 50 dólares e eu deixo rodando ali durante 3 dias. E aí eu seleciono aqui o Big Four, né, que é Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália, e também eu anuncio para alguns países da Europa, como Alemanha, França, Espanha, só que isso eu crio em campanhas separadas. Uma eu crio para o Big Four e outra campanha eu crio para a Europa que funciona também muito bem. E deixo testando durante 3 dias. Se passou ali 3 dias com orçamento de 20 dólares ou 30 dólares, não vendeu, a gente mata. Se você fez toda a estrutura certa e correta, você já vai conseguir vender. E aí, conforme vendeu, a gente vai criando novas campanhas, a gente vai aumentando o orçamento, a gente vai otimizando com novos criativos, tá? Além disso, também eu anuncio muito no Google Ads. E qual é a minha estrutura de campanha no Google Ads? É basicamente campanha de geração de demanda, com vídeo ou imagens, eu utilizo os dois, eu utilizo vídeos e imagens. E aí eu pego os meus criativos, tanto em vídeo como imagem que eu criei para o Meta, e eu uso aqui nas campanhas de geração de demanda. Então os meus criativos do Meta eu consigo reaproveitar aqui para o Google Ads e funciona muito bem. E qual que é o orçamento do Google Ads? É o orçamento de 10 dólares por dia mínimo para você iniciar, tá? E você vai deixar rodando ali durante 5 dias, que o Google é uma ferramenta, uma plataforma mais de médio e longo prazo. Então é interessante que você deixe ali mais de 5 dias, pelo menos 5 dias rodando para você conseguir ver se vai sair vendas, né? Então, se a sua estrutura estiver bem feita, os primeiros pedidos já chegam logo nos primeiros dias de campanha, né? É muito comum aqui, né, para mim, para as estruturas que eu crio e para as pessoas também que eu acompanho, logo no segundo, terceiro dia de campanha, às vezes até no primeiro dia de campanha já sai venda, porque a gente faz uma estrutura muito bem feita, que são aqueles 5 passos anteriores lá que a gente fez. Se a gente fez aquilo muito bem feito, cara, é como eu coloquei aqui, ó, o tráfego pago é só a cereja do bolo. Pode até publicar as campanhas de olho fechado que vai vender se você tem uma boa estrutura de loja, um bom produto, uma boa oferta e um bom posicionamento de brand e de marca, tá? Então isso é mais importante do que o tráfego pago. E um resumo aqui dos 6 passos que você tem que fazer do zero ao seu primeiro pedido. Primeiro, você vai fazer aqui a pesquisa detalhada de mercado. Depois, segundo passo, você vai fazer o brand e o posicionamento de marca, né? Como uma marca especialista, persona, nome, identidade visual. Terceiro passo, produto e oferta. Escolher um catálogo de produtos ali de 10 a 20 produtos coerente, coeso, tá? Depois disso, você vai desenvolver algumas ofertas para esses produtos. Oferta que a concorrência não faz ou que seja algo realmente muito atrativo, que gere muito desejo no cliente para que ele possa comprar. O quarto passo aqui é a estrutura de loja. Vai usar a Shopify para desenvolver a sua loja. Tema de alta conversão, design profissional, uma loja que carrega rápido, uma loja que não enche linguiça, que não é uma salada mista, uma loja realmente coerente e profissional. O quinto passo aqui são os criativos. Você vai pegar com material próprio, formatos, testar os formatos e também utilizar muito a inteligência artificial para desenvolver imagens e vídeos extremamente profissionais para a sua estrutura. E o sexto passo, que é o último, né? Perceba que o tráfego pago, ele é o último estágio. Você vai utilizar aqui o Meta e o Google, anunciando ali para o Big Four e até mesmo para a Europa, uma estrutura simples, e vai acompanhar ali de 3 a 5 dias para analisar os dados, para fazer as otimizações e ver o resultado de tudo isso. Então esse é um resumo aqui de todo o passo a passo do que você precisa fazer, né? Qual que é a nossa estrutura antes mesmo de pensar em criar uma loja e desenvolver uma loja. Agora você já tem uma estrutura pronta, é só executar. E quem segue esse passo a passo em ordem, chega no tráfego com a loja pronta para converter e vender. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou soltar conteúdo sobre vendas online e dropship global. Deixa um comentário aqui, qual a dúvida que você ficou, qual a ferramenta de IA, qual o tema que eu utilizo, que eu vou estar te respondendo. E além disso também me segue lá no meu Instagram, que é o mendes.s, onde eu produzo conteúdo
todos os dias eu mostro os bastidores das minhas lojas, as vendas, as otimizações que eu faço. Então basta você me seguir aí, que é o Mendes.ets, e me mandar uma mensagem lá pra gente se conectar, trocar uma ideia e falar sobre esse mundo de dropship global. É isso, muito obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.